Muito bom dia, recebemos hoje no Rádio Clube de Angra o Sr. Brigadeiro-General Piloto Aviador João Gonçalves, ele é comandante da Zona Aérea dos Açores e é convidado para associarmos também o Rádio Clube de Angra aos 70 anos da presença da Força Aérea Portuguesa nos Açores. Sr. Brigadeiro, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito este nosso convite e por ter conseguido, obviamente, na sua agenda dispensar uns minutinhos para falarmos à voz da terceira sobre aquele que é o papel fundamental destes fardados azuis que nós há tantos anos vamos vendo por aí, que tantas raízes até tem criado na terceira. Como sabemos, há muita gente que veio e ficou porque gostou de cá estar, houve muita gente que veio e depois levou daqui as suas mulheres, entretanto, e portanto mantém algumas ligações e raízes, nomeadamente à terceira. Esta presença da Força Aérea é muito por causa, obviamente, da BA4, da Base Aérea das Lajes, e portanto 70 anos de vida e de história. Como é que tem sido esse percurso? Obviamente com altos e baixos, com certeza, não é? Como tudo. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes do Rádio Clube de Angra. Eu agradeço a oportunidade em nome da Força Aérea para poder estar aqui e podermos conversar um pouco sobre algo que é tão importante para nós, que é o nosso dia-a-dia, o que fazemos e interagirmos com as pessoas. E de facto a Força Aérea celebra este ano 70 anos como ramo independente, é herdeira da tradição da aviação naval e aviação militar que existia antes de se juntar tudo num ramo independente, e este ano assinalamos com satisfação, com respeito pelo nosso passado, orgulho desse passado de arma, de ramo das Forças Armadas, da nossa história, mas projetando já o nosso futuro também, e o nosso lema, que é 70 anos a defender o nosso futuro. É um aspecto de continuidade que nós queremos transmitir. E de facto, aqui na região autónoma dos Açores, a presença da Força Aérea é uma presença especial, no sentido em que eu diria que é indissociável a nossa história cá e a história da região autónoma e a história de tudo o que nós temos feito. Eu diria que há uma simbiose quase perfeita entre aquilo que as nossas missões, o que nós fazemos aqui, de serviço normal das missões da Força Aérea, de serviço de apoio às populações, pelo qual somos amplamente reconhecidos aqui por toda a gente me aborda e me fala e que tenha alguém que em algum momento teve uma interação com a Força Aérea, ou a Força Aérea foi importante para a vida, quer fosse em momentos de aflição, quer fosse em momentos de muita alegria, de nascimento de crianças, etc. E, portanto, as pessoas reconhecem-se, mas mais do que isso, eu gostava de destacar o aspecto que referiu, que é nós sentimos parte da comunidade, de facto. Nós sentimos, através dessa interação das pessoas que vêm para cá prestar o seu serviço, vindas de todos os pontos do país, vêm cá prestar o seu serviço e integram-se aqui na comunidade, interagem com a comunidade, fazem realmente parte e não vivem ali num nicho isolado, não, fazem parte desta comunidade e sentem-se elementos da comunidade, e isso é um aspecto que eu acho que é importante destacar, esta interação, quer dos que vêm até de outras ilhas para aqui, para a terceira, por força de terem ingressado na Força Aérea, quer os que vêm do continente. Sr. Comandante, o efetivo da Força Aérea nos Açores é significativo? Tem números que nos possam... São cerca de 250, vai variando. Ontem chegou mais um avião, trouxe mais alguns. Militares são à volta de 250 militares aqui na Ilha Terceira, na base aérea número 4. E há, digamos, nativos, há terceirenses que também, com força desta ligação de 70 anos, têm alistado na Força Aérea? Há terceirenses. É curioso que no dia da base aberta, que aqui na terceira... Entrada geral. Tem essa particularidade, porque é uma coisa que vem do passado. Exato. Lá está uma das boas tradições e de comunhão, que as pessoas entendem como é entrada geral, podemos ir lá, podemos ir conviver. Nesse dia tive muita interação com as pessoas que visitaram o dia da base aberta na base aérea 4, e também depois porque estavam a decorrer atividades das festas da praia e eu tive a oportunidade de estar na Praia da Vitória, e muita gente veio felicitar
pela forma como tinha corrido o dia, e perguntar, tive vários jovens, ou então os pais dos jovens, daqueles jovens que eram mais tímidos, perguntar, olha, eu gostava de ir, mas não sei bem como é que faço, já vi algumas coisas na internet, que os jovens já veem. Alguns deles com uma perspectiva porque eu perguntei, mas querem entrar para a Força Aérea, gostavam de ir para o continente, prestar serviço no continente, querem ficar cá, e encontrei pessoas de tudo, alguns que querem entrar na Força Aérea e gostavam de trabalhar na Base Aérea número 4, outros que gostavam de experimentar voar para outras direções e ir experimentar outras opções. Portanto, há de facto terceirenses, açorianos e terceirenses em específico, com vontade de ingressar na Força Aérea. Pelo menos foi isso que me expressaram. Muito bem. Dentro da Base Aérea 4, que é no fundo o ponto principal de presença da Força Aérea nos Açores, há um conjunto de serviços. Por norma, as pessoas associam a vossa presença, mais grosso modo, aos EH 101 e aos Casa 295. Mas há muito mais que a Força Aérea faz dentro daquelas vedações, digamos assim, não é? É verdade. A Base Aérea 4, nesse contexto, até é uma base especial dentro do dispositivo da Força Aérea, não é? Porque é uma base que está implantada no grupo central de um arquipélago, há desde logo aquela descontinuidade territorial, temos o Atlântico que provoca essa descontinuidade, para além disso, é uma base que tem uma utilização civil também, e é uma base onde estão estacionados um destacamento também de uma Força Aérea aliada, com importância bastante significativa no contexto militar e no contexto da comunidade também, porque também são bastantes. E, portanto, esta base tem essa particularidade de ser uma base diferente das outras bases da Força Aérea, por congregar estes três elementos, digamos, a presença da Força Aérea, a Aerogar Civil das Lajes e o destacamento americano. Nós, para além de, como referiu, o C295 e o EH101, que estão aqui destacados em permanência, temos, ainda recentemente tivemos cá o P3, que veio cá fazer missões de vigilância marítima, tivemos um destacamento da F-16, e é a intenção da nossa liderança, o chefe de Estado-Maior tornou isso público, incrementar este tipo de destacamentos, exercer a missão da Força Aérea, aumentar o número de destacamentos para efetuarmos precisamente essas missões de soberania, de vigilância, e continuar, obviamente, a fazer aquelas por quais somos mais conhecidos, que é o apoio à população. O Sr. Comandante, quando fala em aumentar este tipo de destacamentos, está a querer nos dizer que vamos aumentar o efetivo militar, ou que vamos passar a ter com maior frequência presença de outro tipo de equipamentos na base das lajes? Nesse segundo caso, vamos começar a ter com maior frequência destacamentos desse tipo de aeronaves aqui na Base Aérea número 4. Portanto, isso vai trazer pontualmente e com a irregularidade, porque algumas das missões que nós estamos a fazer não devem ser a horas marcadas, devem ocorrerem de forma regularmente irregular, se me permite a expressão, porque o tipo de vigilância que vimos fazer e de soberania, aliás, em articulação com o Governo Regional, com a Secretaria Regional das Pescas, etc., com quem trabalhamos, e com outras forças de segurança, etc. Ainda bem recentemente, aqui ao Largo dos Açores foi interceptada um veleiro com estupefacientes. Portanto, todo esse tipo de missões, as instruções que temos e as diretivas do nosso chefe de Estado-Maior é no sentido de incrementarmos esse tipo de presença. Até porque a responsabilidade vai aumentar com também o processo que está a decorrer na ONU de aumento da plataforma continental, e, portanto, a nossa zona marítima a fiscalizar, a controlar, será muito, muito maior, e fazem, obviamente, falta os meios, não é? Exatamente, faz parte. Não nos adianta ter uma iniciativa diplomática que está a percorrer o seu caminho no sentido da extensão da plataforma continental e depois não fazermos a fiscalização dela e exercermos aquilo que devemos, a tutela dessa extensão, portanto. Falamos dos helicópteros e dos, antigamente, aviocarros, agora os C295. Houve aqui uma altura
onde, exatamente pela felicidade dos nascimentos em muitos dos Puma, ainda dos velhinhos Puma, algumas crianças nasceram e ficaram com apelidos como, por exemplo, Puma ou Viocara. Não sei se eventualmente terão lá um quadro com este tipo de recordações, porque também já foram muitas as crianças que nasceram a bordo das aeronaves da Força Aérea Portuguesa nos Açores. Este continua a ser um papel talvez o mais visível, o das evacuações aeromédicas. É um papel muito visível, muito impactante, porque muitas vezes é essa evacuação aeromédica que faz a diferença. Para que outros vivam. Exatamente, para que outros vivam e para que nós, entre nós, comentamos, olha, mais uma pessoa que ainda vai estar cá no próximo Natal. Isso toca-nos profundamente saber que contribuímos, demos um pequeno contributo, mas foi importante. Obviamente que as equipas médicas farão o seu, os hospitais, todo o sistema que está montado ao nível da Proteção Civil regional é extremamente importante, mas termos isto articulado no sentido de, quando cumprirmos a missão e quando ela acaba e regressamos à nossa base, pensarmos, olha, hoje ajudamos mais uma pessoa a estar cá com a família no próximo Natal. E, portanto, todas essas missões, quer sejam as de nascimento ou porque os acidentes acontecem e em algumas ilhas não existem os cuidados de saúde tão diferenciados, nós assegurarmos esse serviço, nomeadamente quando é de urgência, porque no seu dia-a-dia normal das consultas as pessoas utilizam muitas vezes as aeronaves da SATA, etc., mas nós fazemos a diferença precisamente nas situações de urgência, nas situações em que esse cuidado diferenciado tem que ser prestado com urgência. Este é um serviço, enfim, muitas vezes as pessoas não têm a certeza e também algumas vezes ao longo dos anos já se ouviu falar em dívidas da região para com o Estado na prestação desse serviço. Esse é um serviço que a Força Aérea presta à região autónoma dos Açores e, portanto, deve ser ressarcido por ele. É um serviço que a Força Aérea presta aos portugueses. Sim, até porque não há evacuações aeromédicas só nos Açores, claramente. Exatamente, a Força Aérea presta esse serviço, as aeronaves e as tripulações estão prontas, muitas vezes a missão primária delas é outra, a missão primária do EH-101 e do C295 que estão aqui destacados, a primária é eminentemente a componente de busca e salvamento marítimo, mas as aeronaves não vão ficar paradas e não seria eficiente claro. Se não houver, e se houver alguém que precisa da nossa ajuda, nós prestaremos esse serviço. Mas aqui, na região autónoma da Madeira e no continente, seja a fazer esse tipo de evacuação aeromédica, transporte de órgãos, etc. Por curiosidade, nós aqui este ano já transportamos mais de 300 doentes. Até ao dia de hoje, portanto, é um número muito significativo. Portanto, uma média bem superior a 1 por dia, não é? Exatamente. No fim do ano. Se pensarmos nisso, na tal perspectiva de 300 pessoas que se correu tudo bem e depois em tempo foram sujeitos aos cuidados que necessitavam, que vão ser mais 300 pessoas que vão estar cá no próximo Natal, acho que preferíamos que as pessoas não necessitassem da nossa ajuda e continuassem com saúde ou não tivessem tido o acidente que provocou a evacuação, mas tendo o infortúnio acontecido, nós sentimos-nos satisfeitos de dar o nosso pequeno contributo para que isso aconteça. Claro, já agora tem números sobre as operações já de busca e de salvamento que este ano já foram realizadas? Sim, tenho números de 2022 em que temos, por exemplo, de busca e salvamento marítimo, nós até o momento socorremos já 30 vidas que foram salvas no mar, em 11 missões. O número pode ser pequenino ou pode parecer pequenino, mas não 30 é. Pode ser Sim. pequeno. Este ano até é um bocadinho mais, porque se recordar, houve aquele navio que transportava veículos não é? E que só desse foram cerca de 20 pessoas, 20 ou 22, não me recordo agora em específico, que fomos buscar no âmbito desse navio. Também fazemos evacuação a navios quando são navios em que as pessoas têm um problema de saúde ou um acidente, e também nesse âmbito fomos salvar 10 pessoas a navios. Portanto, estamos a falar na componente busca e salvamento marítimo. Fazemos estas missões em coordenação com o Centro de Busca e Salvamento Marítimo, que tem sede em Ponta Delgada, com o qual
o Centro de Busca e Salvamento Aéreo, aqui baseado na Terceira, tem relações muito estreitas e de franca cooperação em permanência, porque só assim é que pode ser. Já percebemos, aliás, que não faria sentido que fosse de outra maneira. Há uma ligação muito grande entre a Força Aérea e todo um conjunto de outras entidades à volta. Já nos falou da Proteção Civil, do Governo Regional, agora do Centro de Salvamento Marítimo. Portanto, tem que ser. Os meios estão cá e estão ao dispor, de facto, das populações e das necessidades, por isso a articulação é essencial. E tem funcionado tudo bem, Sr. Comandante, ao longo dos anos? Tem funcionado e eu já agora vou referir também porque ainda hoje, por exemplo, estamos a fazer uma missão para São Jorge, ainda no âmbito da crise sismovolcânica, em que nós temos apoiado no transporte de pessoas e de material, uma entidade também importante que é o Exército. No fundo, as Forças Armadas a trabalharem em conjunto, que poderá ser considerado mais normal, digamos assim, e depois articulando com as Forças de Segurança, Forças e Serviços de Segurança, com a Proteção Civil Regional e com o Governo Regional. Eu diria que as coisas estão bem articuladas, as responsabilidades de cada um. Agora, nós, por princípio, temos um mote que é: há sempre espaço para melhorar. Gostamos de trabalhar em ciclos de melhoria contínua, digamos assim, rever o processo, ver onde é que poderemos ser mais eficientes, etc. Mas deixe-me dizer-lhe que o que encontrei aqui, eu tomei posse em fevereiro, é um sistema bastante bem articulado e interativo entre todas essas entidades, é um relacionamento excelente entre essas entidades no sentido de melhorar. E já agora não é da minha competência da zona aérea, mas também posso lhe dizer que a recente inauguração do Centro de Operações do Comando Operacional dos Açores, que fica em Ponta Delgada, ainda vem dar um acréscimo tecnológico nesse sentido de melhor articulação entre todos os elementos deste sistema multidisciplinar aqui ao nível do arquipélago, porque constitui-se como uma infraestrutura com capacidades técnicas e recursos humanos que lá estão colocados, que ajudam ainda mais e que permitem esta interação entre os vários intervenientes nestes sistemas. Temos falado de articulação e há pouco o Sr. Comandante falou do destacamento norte-americano e da Aerogar Civil das Lajes. Como é que é também a articulação entre essas três vertentes? Se calhar mais fácil com os militares americanos do que com os civis do outro lado da pista, se calhar ao contrário, enfim, fala-nos um bocadinho deste dia-a-dia. Não, olha que com os americanos existe um clima de muito bom relacionamento entre os comandos, o comando do destacamento americano e a Força Portuguesa, a Força Aérea. O comandante que está neste momento até vai ser rendido brevemente por outro. Já tive a oportunidade de conhecer o novo comandante e de precisamente lhe testemunhar que gostaria de continuar e, se possível, melhorar este relacionamento que existe entre as duas forças aéreas e o espírito de cooperação que aqui encontrei e que, se possível, tentarei aumentar. Com a Aerogar Civil também, e com todas as interações, estamos a assistir felizmente a um incremento do tráfego aéreo civil e tem sido um clima de cooperação a todos os níveis, de tentarmos ser sempre parte da solução quando existe alguma necessidade extraordinária, e elas por vezes surgem, e nós temos sido parte muito ativa na busca dessas soluções, porque, como lhe digo, o que for bom para a região autónoma também normalmente é bom para nós e para a nossa comunidade, e nós próprios beneficiamos que a Aerogar Civil funcione bem, e queremos fazer isto. Nós temos aqui nesta ilha, as pessoas têm que ter essa noção, temos uma infraestrutura aeronáutica de topo. Ela só existe com o nível que aqui existe porque há cá uma base militar, porque há cá a base aérea número 4. Caso contrário, é a minha convicção pessoal que a infraestrutura aeronáutica que existiria aqui não teria a capacidade que ela tem. E ela tem sido, de facto, colocada ao serviço das Forças Armadas, mas também sendo um elemento potenciador da economia regional.
Mas então os militares, o que me está a dizer é que não são aquele empecilho, permita-me o termo, aquele empecilho que os políticos muitas vezes aduzem nos seus discursos e nas suas justificações para que o movimento civil e comercial no aeroporto, no aerogar civil das Lajes, seja maior que o que tem sido. Não, de todo. Portanto, Não. há de facto uma articulação e um entendimento que facilita cada vez mais Sim, a operação civil e comercial. Há uma articulação, respeitando as idiosincrasias de cada uma do tipo de utilizações, as prioridades, etc., mas já tem havido uma articulação. Eu não tenho conhecimento, talvez possa existir algum caso, mas não tenho conhecimento de algum problema de obstáculo colocado pelos militares à operação civil aqui na Aerogar Civil das Lajes. Muito pelo contrário, e posso-lhe dar alguns exemplos. Havia, em determinada altura, algumas limitações, ou as pessoas queixavam-se de algumas limitações no que dizia às horas da operação, e nós não somos problema para o horário da operação da aeronaves civis. Também nesse aspecto, em todo o tipo de apoio que temos que providenciar e até de quando, por vezes, surgem situações de a placa civil estar cheia com aeronaves, são articuladas, existe um mecanismo que já está muito bem oleado de articular e essa necessidade é levantada, é disponibilidade de espaço e elas estacionam do lado militar, etc. Portanto, não este é neste momento o principal problema civil daquele espaço, é de facto a capacidade de estacionamento de aeronaves. Mas tendo nós disponibilidade, essa disponibilidade tem sido dada e não tem deixado de efetuar voos daqui para a Ilha Terceira por qualquer tipo de obstáculo colocado pelos militares, muito pelo contrário. Sim, aliás, a TAP voa para aqui há quase 60 anos e, portanto, também nunca teve qualquer tipo de problema, não é? Não. Aí está. Deixe-me fazer-lhe outra pergunta, já agora neste âmbito um pouco mais político da nossa conversa, que é, durante muitos anos, e muitas vezes ouvimos quem tem responsabilidades na governação ou na política regional a dizer que o problema até é dos americanos, mas a base é uma base da Força Aérea Portuguesa, portanto, a articulação é sempre com o comandante da base e com o comandante da Zona Aérea dos Açores, não é? Na parte civil com a parte militar portuguesa. Os americanos opinam sequer aqui ou nem são chamados propriamente a... A articulação, como diz e bem, isto é uma questão de soberania até. A base é a base aérea número 4 Exatamente. das Lajes e tem portanto, no fundo, os militares é que deixaram que os civis operassem ali. No princípio da história, quase, digamos assim. Sim, não é? Digamos, foi uma evolução natural e eu diria normal. Nem se trata de deixar, trata-se de rentabilizar, de ser eficiente, e hoje em dia eu creio que nenhum português compreenderia que não houvesse esse tipo de articulação e de colaboração entre as diversas entidades. Na questão de quando os americanos têm um papel, são um destacamento cá, um destacamento muito importante, que prestam muitos serviços de apoio e de manutenção do funcionamento da infraestrutura aeronáutica. Desde logo a parte de bombaria, por exemplo. E dos bombeiros, etc. De qualquer das formas, isso está protocolado através do acordo técnico e eles cumprem com as suas responsabilidades, por motivos óbvios. Quando há algum aspecto que em que eles têm uma participação e até numa cultura de bom relacionamento, nós tentamos que eles sejam também parte da solução e que contribuam para essa solução. Portanto, nós não fazemos as coisas aliados de que temos ali um destacamento americano. Pelo contrário, queremos tê-los connosco e queremos que eles participem nas melhores soluções, porque tendo essas especificidades que são responsabilidade deles, eles por vezes podem adiantar, a esta hora não pode ser, mas se for meia hora mais tarde pode ser. Isto para dar um exemplo muito, muito simples de como tentamos harmonizar todas as questões e, portanto, eles são um elemento contribuinte para a solução e tem sido assim que eu tenho interagido com eles e deixe-me dizer, tenho da parte deles obtido sempre colaboração na busca das melhores soluções para aquilo que é o objetivo, que seja regional ou seja da Força Aérea Portuguesa, porque nós próprios também temos os nossos objetivos e as nossas especificidades. Portanto, eu creio que o clima que existe e que eu fui mandatado pelo meu chefe para promover e, se possível, aumentar, é um clima de franca
colaboração, entender os problemas, os obstáculos que vão surgindo, mas que rapidamente e muitas vezes através de uma conversa, de uma reunião, nós conseguimos ultrapassá-los com soluções que são tripartidas por vezes. Em 2015, 2016, não me falha, quando há o processo de liberalização de algumas rotas no espaço aéreo comercial dos Açores, foi feito, não queria utilizar a expressão um número, mas foi feito um momento mediático, digamos assim, em que inclusive o seu Primeiro-Ministro veio aos Açores assinar um certificado civil da operação da base das Lajes. Afinal não servia, não era preciso. Como se comprova? Ou foi fundamental aquele documento para limar algumas arestas? Exatamente. É que uma coisa era como estávamos a operar, e estávamos a operar nesse o clima de entendimento, mas as regras não estavam escritas, digamos assim. O que acontece é que agora existe esse protocolo, e esse protocolo define responsabilidades que é para não ficarem na aviação. A aviação é um negócio demasiado importante para não ser... Está tudo escrito, que nós costumamos dizer entre os aviadores, está escrito, está alguns num livro, está escrito uma regra sobre isso. E esse protocolo veio clarificar as responsabilidades de cada um, quem é que fazia o quê, quem é que, quando, em caso de necessidade, como é que se ativavam como se estabeleciam essas ligações, quem é que interagia com quem, etc. E, portanto, esse protocolo foi importante e fundamental para que, se calhar hoje, nós tenhamos esta relação tão fluida e tão cooperante entre as diversas entidades. Porque agora todos nós temos responsabilidades, elas estão escritas e nós tentamos cada um responder naquilo que é a sua competência. E se for possível auxiliar, ou se precisarmos de auxílio de alguém, também está lá previsto como é que fazemos, como é que pedimos, etc. Portanto, nós temos um relacionamento muito bom, que advém disso, porque as regras também estão escritas e não fica à mercê ou à vontade de um ou outro interveniente. Muito bem. Sr. Comandante, para além do perímetro da base, há implicações na presença militar na Terceira há muitos anos, nomeadamente com a chamada servidão militar. Há limites que estão definidos até, enfim, em alguns casos, limites vastos comparativamente com a nossa pequenez territorial, para até as pessoas poderem construir a sua casa, por exemplo, não é? Há que pedir pareceres, há que ter autorizações. Eu sei que nos últimos anos, ou relativamente recente, houve uma revisão do decreto, que era um decreto este sim muito antigo, da servidão militar. É possível que venha a existir ainda mais algumas reduções, mais algumas revisões dos impactos enfim, militares em toda aquela envolvência da base, ou neste momento estamos onde é possível estarmos? Sobre esse assunto, temos que perceber que muita dessa servidão mexe com requisitos de segurança. E não são diferentes do que são aplicados em qualquer outra infraestrutura aeronáutica. Portanto, há uma servidão aeronáutica, há uma servidão militar, e a revisão é natural que ela vá acontecendo periodicamente, porque o mundo evolui, a tecnologia evolui, determinados locais que deixam de ter afetação poderão deixar de ter esse interesse e, portanto, deixar de estar sujeitos a isso. Agora, o que nós temos é que perceber que esse regulamento, essa lei, destina-se a proteger a continuidade daquilo que nós estávamos a falar até há pouco tempo, que é a capacidade de continuarmos a operar cumprindo com os requisitos de segurança para essa operação. Não defender isso, edificar, seja o que for, dentro dessa área, é contribuir para termos um problema daqui a alguns anos, em que depois já deixamos de cumprir esses requisitos de distâncias de segurança, altitudes de segurança, e que tornariam, em último caso, a operação aqui muito difícil. E, portanto, essa lei, eu compreendo que quem porventura quisesse edificar um prédio de 3 andares num determinado local e naquele local só permite uma vivenda térrea, a pessoa possa ficar triste, mas temos que pensar que isto não é benefício da Força Aérea, nem é benefício é benefício de todos, é benefício da operação em segurança para a aeronáutica civil e para a aeronáutica militar. E, portanto, se nós queremos olhar ali para esta base, também pelo seu papel de motor da economia regional, temos que respeitar as regras que permitem que ele seja isso mesmo, ou seja, os tais limitações
de edificação, no sentido de garantir a operação em segurança, porque cada vez que construirmos uma situação dessas, vamos ter que rever todos os procedimentos de aterragens por instrumentos, por exemplo, todas o espectro eletromagnético e a capacidade de comunicações para as quais esse edifício possa ser uma barreira, e em último caso poderemos estar a diminuir a capacidade de operar naquela infraestrutura. Aí está. Voltamos dentro do perímetro, depois desta rápida saída, para lhe fazer mais uma pergunta ainda que tem que ver com o relacionamento. Há um conjunto de equipamentos que agora acabou de falar, nomeadamente para o apoio e o auxílio à aviação, seja ela militar, seja ela civil, por instrumentos, enfim, anemómetros para medição de ventos, essas coisas todas que estão instaladas e que existem na pista da BA4 e da Aerogar das Lajes. Tudo isto é responsabilidade da Força Aérea ou há também aqui uma partilha de responsabilidades, permita-me a redundância, entre a parte militar e a parte civil, considerando que são equipamentos e instrumentos que servem a ambas as partes? Por exemplo, um anemómetro, se variar, de repente... Há partilhas, há algumas desses equipamentos são responsabilidade através desse acordo técnico, inclusive da Força Aérea Americana, mas, portanto, há partilhas de responsabilidades e, uma vez mais, quando surgem problemas ou necessidades, o que temos tentado procurar é soluções de partilhar essa responsabilidade, a responsabilidade ou a encontrar a melhor facilidade, a melhor forma de manter a situação operativa. Mas, como digo, há algumas que estão específicas que são responsabilidade da Força Aérea Americana, outras são nossas, da parte civil também haverá algumas. O que se tem encontrado aí neste clima de cooperação é a solução que for eficaz, mais rápida e melhor para o interesse de todos é aquela que será aplicada. Dentro da base, enfim, há conjunto de regras, isto não é novo, é de há muitos anos, para aceder, aquilo é um espaço militar, não é propriamente um espaço para a gente ir lá passear só porque nos apetece, mas há já dentro da base aérea 4 um conjunto de valências que podem ser visitadas. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um trabalho extraordinário que a Força Aérea fez nos últimos anos, que está lá no terminal, enfim, nós chamávamos-lhe o terminal português, que era onde se apanhava ou recebia o C-130 todas as terças-feiras, de um espaço museológico, um núcleo museológico da Força Aérea Portuguesa, da presença destes 70 anos na BA4. Sei que há aqui uma parceria também, ou pelo menos um protocolo com a Câmara Municipal da Praia, no sentido de haver um técnico de turismo da Câmara que acompanha, enfim, quem esteja interessado. Como é que isso tem funcionado? Tem tido muita procura? É um trabalho que já deram por terminado ou que continua constantemente a ser atualizado e melhorado? Como diz, esse trabalho que está ali no terminal, nós também o chamamos o terminal, é o edifício do terminal, portanto usou o termo que nós também usamos. É um trabalho digno de ser visto. Eu aproveito a oportunidade de estar aqui e convidar as pessoas quando puderem visitar, porque de facto está lá bem espelhado um pouco do que é que foi da sua origem, desde o primeiro voo, a presença aeronáutica aqui na Ilha Terceira. E faz isso de uma forma interativa com grandes acontecimentos mundiais, com a história da própria ilha, etc. Portanto, é um espaço digno de visita, onde se perpetua, de alguma forma, a memória do que é essa presença, e esse trabalho que está a ser feito com a Câmara Municipal da Praia da Vitória é um programa que permite às pessoas, de uma forma organizada, com um técnico que sabe do que é que vai falar e dá muitas vezes ter uma pessoa que saiba e que tem gosto e que tem o conhecimento adequado, torna a visita totalmente diferente e muito mais interessante, não é? E nesse aspecto, essa parceria foi uma coisa que se começou a experimentar, está a fazer o seu caminho, uma vez mais, poderá ser melhorada, poderá sempre ser mais potenciada, mas já está a ter interesse, porque depois costuma-se dizer, eu vou usar o termo clientes, embora aquilo não sejam clientes, porque as pessoas acedem ao espaço de forma gratuita, mas nós queremos clientes satisfeitos, e a melhor publicidade é que esse cliente
vai levar o passa-palavra, Claro. e que vai levar e dizer gostei de ir lá, não fazia ideia da importância daquilo, não fazia ideia das missões que lá se cumpriam, não fazia ideia de quem já lá esteve, e aquilo está documentado com fotografias, tem vídeos. A visita é muito, muito interessante. Muito interessante. E até quem puder levar os filhos que tenha filhos ou netos é recomendável. É muito recomendável e acaba por ser um tempo bem passado. Hoje em dia eu também tenho filhos. São menos uns minutos de em frente aos ecrãs dos telemóveis ou dos tablets, e em que as pessoas aprendem um pouco da história da própria ilha, porque é indissociável esta presença militar ali na base aérea número 4 da história da ilha. Nós estamos por inúmeros momentos ligados a momentos-chave da história desta ilha, e portanto as pessoas têm a oportunidade de ir lá ver e de ver fotografias, de interagir, de aprender um pouco da história ali. E de percebermos, nomeadamente, às vezes, a dimensão do trabalho, às vezes não, a dimensão do vosso trabalho, porque há lá um conjunto de informações. Eu já tive o privilégio aliás, estive na inauguração daquele espaço, e depois estive também no momento em que foi assinado o protocolo com a Câmara Municipal da Praia da Vitória, portanto já por 2 vezes que tive a oportunidade de andar lá, mas ali sim percebe-se a dimensão do trabalho que a Força Aérea Portuguesa tem para fazer nos Açores, que a gente às vezes pensa que é ir daqui à Graciosa e evacuar alguém e tal, mas não é. Há muito mais para além disso. Neste momento está lá uma exposição do voo do Açor. Exato. Que retrata precisamente o primeiro voo aqui, com elementos da farda do piloto, etc. Portanto, tenta-se que aquele espaço seja um espaço de excelência para mostras culturais, nesse aspecto de associar a nossa presença e a vida aqui da ilha. Uma sugestão, se me permite, Sr. Comandante, já que estamos a falar nisso, e porque de facto tenho admiração por aquele levantamento que ali foi feito. Uma das coisas que tenho constatado há muita gente que visita a Terceira, nomeadamente turistas, que acabam por não ter conhecimento que aquele espaço existe. Eventualmente a parte da promoção seria importante, ou da divulgação seria importante, porque esta é uma história, e nós estamos a falar no dia 11 de agosto, portanto dia em que também na Praia da Vitória está a ser celebrada uma importante data das lutas liberais neste país, e às vezes choca-me um bocadinho que a história do século XX dos Açores seja algo que começa só após 25 de Abril, e há algo mais para trás, e nós temos um potencial de facto geoestratégico e geopolítico, mas geoestratégico fundamental, e que às vezes me dá a sensação que os de fora, se me permite agora puxar um pouco mais quase pela sua opinião pessoal e não tão militar, os de fora têm sabido aproveitar melhor aquilo que nós temos, ou a nossa capacidade geoestratégica, do que nós. Digo isso porque, por exemplo, os ingleses, os americanos, os franceses, até nas flores também, durante algum tempo, há países que olham para nós e que conseguem perceber que aquelas ilhas no meio do Atlântico valem muito mais do que Portugal acha que podem valer? Ou essa também é uma impressão errada? Não sei se há países que de facto reconhecem a importância geoestratégica aqui do nosso arquipélago, e maiormente desta base, da base aérea número 4. Eu creio que Portugal também percebe a importância, e a verdade, aliás, é que a sua presença, exatamente, a sua presença ao longo destes anos é bem significado disso. A forma como foi feito o acordo técnico com os Estados Unidos vinca bem a nossa percepção dessa importância e de não abdicarmos da nossa soberania, permitindo esse destacamento. E, portanto, eu não sei se é talvez uma percepção criada. Normalmente, quando nós estamos ao pé de uma coisa, habituamos-nos a essa coisa e ela passa a ser cotidiana, nem lhe damos aquela atenção. Não é que não demos a importância, mas se calhar não mostramos a atenção, e depois vamos ali ao lado e vemos uma coisa diferente e que aquilo é tão importante. Eu creio que todos nós intrinsecamente reconhecemos isso, todos nós portugueses, continentais, açorianos, madeirenses, eu atrevo-me a dizer, qualquer português consegue compreender, basta pegar no mapa, no globo terrestre, e ver a localização, percebemos, e se nos distrairmos, de vez em quando acontecem alguns acontecimentos aí a nível mundial que nos fazem relembrar da importância da nossa ilha, mas das nossas ilhas. De facto, elas são muito importantes, todas.
cada uma com a sua especificidade, mas elas são importantes. E aqui, no caso da Base Aérea número 4, constitui uma infraestrutura de excelência reconhecida não só no âmbito militar, mas até quando aeronaves atravessam aqui o Atlântico e que têm algum problema a bordo e é a principal local de emergência, onde aterram aeronaves de emergência, seja por problemas médicos ou por problemas técnicos, não é? Sim. E, portanto, já com inúmeros casos de vidas que foram salvas através disso. Portanto, é uma importância que toca uma grande amplitude de objetivos ou de premissas, sejam eles de recursos, sejam eles do facto de ter aqui, como nós chamamos, um porta-aviões fixo, seja para apoio à meteorologia, por exemplo, durante o Covid e o que foi feito aqui de levantamento, porque durante a pandemia Covid havia muito menos aviões a voarem no Atlântico. Praticamente a aviação comercial parou. E muitos reportes meteorológicos são feitos através dos aviões que voam. Portanto, nós tivemos que incrementar as leituras, as sondagens feitas na atmosfera para que continuassem a existir esses registros. Portanto, isso foi feito aqui porque nós temos aqui esta ilha. Até nesse aspecto de nós alimentarmos uma rede mundial de meteorologia, que é uma coisa que as pessoas conhecem menos, até nesse aspecto isto tem uma importância enorme. Portanto, eu creio que quem faz o trabalho no dia-a-dia, aquilo é o seu trabalho, não nos cabe a nós estar a dizer bem do nosso trabalho, isso é reconhecido por outros, mas nós sabemos bem da importância daquilo que fazemos aqui e daquilo que isso significa para Portugal como país, para as organizações onde nos inserimos e de uma forma até global, não é? Sim, até porque esta é uma base NATO, não é? Faz parte do a base não é uma base NATO, a base é uma base portuguesa, mas a pedido dos países de NATO existem protocolos que permitem que seja disponibilizada também para isso. Não é? Sr. Comandante, o nosso tempo voa, infelizmente, vamos ter mesmo que terminar e eu, sem obviamente lhe vedar a possibilidade de tocar em algum assunto que por algum motivo me tenha escapado aqui no âmbito da nossa conversa, gostava de lhe pedir que nós pudéssemos, no fim, conhecer melhor a pessoa por trás do Brigadeiro-General Piloto Aviador. Agora, essa pergunta agora é que me deixou mais. O Brigadeiro-General Piloto Aviador João Gonçalves é um militar da Força Aérea que vai fazer dentro de poucos dias 35 anos na Força Aérea. Era um jovem como qualquer jovem daqui da Ilha Terceira que tinha o sonho de ingressar na Força Aérea, de voar. Quando chegou ao 12º ano fez a sua candidatura, entrou e depois fez uma carreira normal. Eu fui instrutor de voo, portanto coloquei asas ao peito de novos pilotos, que foi uma missão muito nobre também, que aprendi muito. Os alunos não sabem, os meus alunos não sabem disso, mas eu aprendi mais com eles do que eles comigo, porque aprendi como lidar com homens, como homens, no sentido lato, homens e mulheres, que eu tive já alunos e alunas. Aprendi muito com eles e depois progredi. Eu gostava de voar caças, tive a oportunidade de voar, fiz um percurso no F-16, fui comandante de esquadra de uma das esquadras da F-16. Andou por muitos cenários? Felizmente não andei em cenários de tensão ou de combate. Eu cheguei à esquadra quando estava a decorrer a guerra do Kosovo e a guerra acabou, felizmente, porque nós gostamos de estar lá, mas não ter que atuar, ou seja, funcionar por dissuasão. O nosso grande objetivo era a nossa simples presença ser suficientemente dissuasora para que não se iniciem sequer hostilidades. Porque quando se começam hostilidades é sempre mau. É sempre mau para toda a gente, nomeadamente para as pessoas que vão sofrer diretamente as consequências da guerra e mesmo para aquelas que sofrem indiretamente, como nós estamos a ver neste momento os impactos a nível mundial. Estão a haver consequências e normalmente os que sofrem mais são os mais carenciados, não é? Portanto, depois disso eu tive 4 anos na Presidência da República como assessor da Força Aérea para a Presidência da República. Tive também 3 anos em Bruxelas como oficial do Estado-Maior da União Europeia e fui comandante da base de Montreal durante 2 anos. E agora estou aqui, estou feliz por estar aqui, fui muito bem recebido, permite-me esta oportunidade também, fui muito bem recebido por todos os açorianos,
extraordinariamente bem recebido, sinto-me muito bem aqui, sinto-me também aqui em casa, e é muito gratificante estar a prestar serviço agora aqui na região autónoma dos Açores. Muito bem. Sr. Comandante, muito obrigado por estes minutinhos que dispensou mais uma vez à Voz da Terceira. Obviamente ficamos sempre, como não poderia deixar de ser, também disponíveis para participar, para articular, para colaborar com o trabalho da Força Aérea Portuguesa. Sempre que seja necessário é só contatar-nos. Um grande abraço e continuação de bom trabalho. Permita-me utilizar a expressão da esquadra para que outros continuem a viver e a viver bem e em segurança. Muito obrigado e obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje e por ter esta conversa. Foi a conversa com o Brigadeiro-General Piloto Aviador João Gonçalves. Ele é comandante da Zona Aérea dos Açores.